o Salmo diz assim, que por um pouco menor do que Deus, tu os criaste, ou geraste. Está se tratando dos filhos de Deus. Então Deus, depois vem quem? Os anjos? Não. Os arcanjos, querubins, serafins? Não. Depois de Deus vem os filhos, os nascidos dele. Como você, se você tivesse uma empresa, você cria muitas coisas, cargos, etc, pessoas importantes que vão, pessoas de confiança, etc, etc, etc. Mas a qualquer momento do dia, da noite, o seu filho é o seu filho, sua filha é sua filha, e tem acesso a você. Deus criou, ou melhor, gerou seus filhos, as suas criaturas mais gloriosas aos olhos dele, para que ele tivesse junto de si filhos. Aí é que diz lá o texto de Salmo 133: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, quer dizer, os filhos de Deus. Então essa grandeza de Deus, essa glória de Deus que são os filhos, é que as pessoas não têm percebido, porque o diabo astutamente incutiu na cabeça da humanidade que todos são filhos de Deus. O diabo incutiu na cabeça das pessoas: todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus, todos são filhos de Deus. Mentira. Filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo próprio Deus, através da água, arrependimento e, obviamente, a descida do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz essa transformação. Jesus foi o primeiro a ser gerado por Deus aqui na terra. Ele já era filho, mas aqui na terra ele era o primeiro, foi o primeiro. Por isso que o Espírito Santo desceu e envolveu Maria e fez nascer nela o Senhor Jesus. E através de Jesus, então veio, depois da consumação da salvação, depois que ele morreu, ressuscitou, então quando ele apareceu para os discípulos apóstolos e soprou sobre eles o Espírito Santo, então naquele momento os apóstolos, que eram covardes, que eram servos, mas não eram filhos, tornaram-se filhos, porque nasceram naquele momento em que Jesus ressuscitou. Aí sim, depois de Jesus ter ressuscitado, é que começou o processo de novos filhos de Deus. Entende o que eu estou falando? Esse foi o objetivo de Deus, esse é o projeto de Deus, esse é o projeto de Deus, esse é o projeto para a sua vida. Quando Jesus ascendeu aos céus, então veio o Espírito Santo, para que então aqueles que aceitam Jesus como Salvador, como sacrifício pelas suas vidas, aqueles que se entregam, que se lançam corpo, alma e espírito ao Filho dele, Jesus, então o Espírito Santo faz a metamorfose, ou faz a regeneração, ou melhor, faz nascer de Deus. Aí tornam-se filhos de Deus. Filhos de Deus. Se você não nasceu de Deus, você não é filho de Deus. Você pode até ser servo de Deus, mas filho não. Para você ser filho, você tem que
que nascer do Espírito Santo. Está claro isso? Sim ou não? A sua fidelidade na igreja, os seus dízimos, as suas ofertas, a sua frequência na igreja não significam que você é um filho de Deus. Filho de Deus é o que nasceu do Espírito Santo. E quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela sabe, ela conhece o seu Pai. Ela tem afinidade com o Pai, ela tem comunicação com o Pai. Ela não precisa de estar na igreja para ter comunhão com o Pai. Qualquer lugar que ela estiver, ela vai estar em comunhão com o Pai, a hora que ela tiver, porque o Pai é Pai e o Filho é Filho, a filha é filha, e a filha ou o filho entra na presença do Pai a qualquer hora do tempo, do dia, da noite, etc, etc. Aliás, diga-se de passagem, Deus não tem filha, Deus tem filho. Então a mulher é como o anjo, o homem é como o anjo. Filha quer dizer filho. Então todos são filhos, filhos de Deus. Então lá no céu não vai ter mulher, a figura da mulher só aqui na terra, para gerar filhos, para crescer, multiplicar. Mas lá no céu não tem filha, tem filhos de Deus, seres espirituais, que não têm sexo, que não têm mais condições de gerar nada. Os anjos não geram nada, os anjos são apenas mensageiros de Deus, mas eles não têm o poder que nós temos de gerar filhos. Eles não têm esse poder. Esse poder foi dado a nós, seres humanos. Mas quando nós nascemos de Deus e somos elevados até a presença de Deus, nós vamos viver a eternidade como seres espirituais, como os anjos, só que na condição de filhos. Então, o que Deus quer e espera é que os seus filhos aqui na terra venham exalar o perfume do Filho dele, Jesus. É que os seus filhos aqui na terra venham manifestar a glória dele aqui na terra, perante as outras pessoas. É que os seus filhos mostrem, através do seu caráter, da sua palavra, da sua integridade, da sua vida isolada ou excluída desse mundo, venha glorificá-lo com o seu comportamento ilibado. Isso é o que significa ser filho de Deus. Amém? Então aqui você pode ser filha de Deus, mas na realidade, quando na glória não tem filha e não tem homem, não tem mulher, tem filho de Deus. Amém? Você é a glória de Deus. Você, eu, somos nós a glória de Deus. E eu me recordo bem no dia que nós fomos humilhados, envergonhados, no momento em que nós começamos a orar, dobramos os joelhos para orar, e a primeira palavra que eu disse, e foi pelo Espírito, eu disse, mas muito abatido, muito triste, muito angustiado, profundamente angustiado, porque eu vi as minhas esperanças ruírem. Naquele momento eu disse, Pai. Quando eu falei Pai, então o gozo do Espírito Santo encheu o meu ser. E eu não estou falando de uma emoção, eu não estou falando de um entusiasmo, eu estou falando de um gozo no Espírito. Deus dá o gozo para você, o gozo dele, o prazer dele, a alegria dele, que não é uma emoção, não é algo passageiro, mas é algo que marca a glória do Pai em socorro do Filho. E é isso que nós queremos para vocês. E é isso que tem que acontecer com você, minha amiga, meu amigo. Nós não queremos que você seja
apenas um servo, uma serva. Nós queremos que você seja filho. Você tenha essa condição e venha assumir essa grandeza. Porque através da sua vida, então, outras vidas serão nascidas, outros filhos serão gerados. O que nós queremos é que você use o seu raciocínio, a sua inteligência. Deus nos deu o direito de sermos mães e pais, de termos filhos, para a gente ter uma noçãozinha, uma pequena noção do que é o relacionamento dele para com seus filhos. Jesus falou isso quando disse: ora, se vós que sois maus, falando com respeito ao Espírito Santo, ele disse: qual pai que se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra, peixe, cobra, ovo ou um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, relacionamento pais e filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, a subida no Monte Hermon não é mais uma campanha, não é uma campanha motivacional, é uma campanha para atrair as pessoas a essa majestade, grandeza, de se tornarem filhos de Deus. Leia comigo, por favor, Ezequiel capítulo 20 e versículo 40. Ezequiel 20 e 40. Deus tentou fazer isso com o seu povo, os filhos de Israel. Veja a Bíblia, leia, confira o que eu estou falando, leia dentro da Bíblia, o Velho Testamento. E leia também o Novo Testamento, pensando, raciocinando. Tenha uma visão geral ou daquilo do projeto de Deus. Você sabe que o monte, há muitos montes em Israel, e montes que fizeram a história de Israel. Por exemplo, o Monte Moriá, onde Abraão levou o seu filho Isaque. O monte que é o monte onde Jesus foi crucificado. O monte que fala, o Monte das Oliveiras, que é em frente a Jerusalém, o Monte Carmelo. Todos esses montes que nós temos na Bíblia, escritos na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, eles foram, com o tempo, hoje é apenas uma caricatura daquilo que nós lemos na Bíblia. Numa certa ocasião, nós fomos fazer uma campanha, orar em 7 montes. 7 montes. Em 2 ou 3 dos montes que nós fomos, o guia nos levou. Falei: vem cá, agora nós queremos ir nesse monte. Aí ele nos levou a um lugar. Mas cadê o monte? Não, o monte é aqui. Mas que isso? É aqui. Aí tá bom, oramos, é o monte. Agora vamos para o monte tal. Fomos para outro monte em Jerusalém. Chegou lá, também uma colinazinha pequenininha, tão sem graça, tão insossa, que eu fiquei até com vergonha. Porque a gente fala em monte, a gente pensava que era um monte.
excepto o Monte Carmelo, que ainda existe, mas também está lá, tem construções, enfim, tem negócios. Quer dizer, aquela parte espiritual foi deixada, foi ocupada pelo negócio, pela parte material, pela parte econômica. Mas o Monte Hermon não. O Monte Hermon foi preservado. Foi preservado. Ele é o mais alto monte de Israel e significa os olhos de Israel. Toda a segurança de Israel está nesse monte, porque dele há uma guarda, vigília permanente de todo o estado de Israel, através do Monte Hermon. Além disso, é o que sustenta, que abastece todo Israel com a água, com a vida. Quer dizer, fisicamente, geograficamente, o Monte Hermon é a vida de Israel. Israel não teria segurança nem vida não fosse o Monte Hermon, porque a segurança de Israel está no Monte Hermon. E o abastecimento de água, que representa a vida, que é o mais importante, é lá do Monte Hermon, porque lá tem há 3 fontes de água, que formam 3 rios, que depois se juntam e formam o Rio Jordão. Olha só o que diz esse texto. Diz assim: porque no meu santo monte, Pedro chamou o Monte Hermon de santo monte, e era santo porque Deus desceu a este monte. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Quer dizer, Israel sobreviverá desse monte. E diz mais, toda. Verifique, por favor, o texto sagrado. Ali toda a casa de Israel, ali toda a casa de Israel, o quê? Aí que mais? Toda, vírgula. Você tem que observar as vírgulas e prestar atenção nas palavras, na ênfase das palavras. Deus está falando, toda a casa de Israel ali me servirá. Toda a casa de Israel me servirá ali. Toda. Por que Deus falou toda 2 vezes? Bastaria apenas uma vez. Ali toda a casa de Israel me servirá. Mas ele diz, toda naquela terra. Isso é muito importante. Ali me agradarei deles. Ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Quer dizer, tudo que é santo, todas as ofertas, todos os dízimos, tudo é ali que deve ser levado para ser servido a Deus. A pergunta é, por que, bispo? Por que misturar uma coisa espiritual, uma coisa santa, uma coisa estritamente espiritual com uma coisa econômica, como ofertas, como dízimos, como as coisas santas que diz aqui? Por que que nós temos que fazer ofertas? Por que que Deus enfatiza ofertas de ponta a ponta na Bíblia? Por quê? Porque os sacrifícios, se a coisa é espiritual, se Deus é espírito, por que dinheiro? Por que dízimos? Por que ofertas? Você não pode esquecer que as ofertas, os dízimos, são tão espirituais
quanto a própria Bíblia. A oferta que você coloca no altar é tão sagrada quanto a Bíblia. É tão santa quanto Jesus, se você quer entender melhor. É claro que o mundo, o diabo, os filhos das trevas, os filhos do diabo, usam o dinheiro, que é o Deus desse mundo. O dinheiro é o Deus desse mundo, é o Mamon, é o Deus desse mundo. Usam para jogar pedra, para tentar desestimular a fé das pessoas, para deturpar aquilo que é sagrado, como tem deturpado os sacrifícios que haviam em Israel antes de Jesus, e hoje se tornaram sacrifícios pagãos, nos montes, nas matas, nas cachoeiras, nas esquinas, nos cemitérios, sacrifícios que foram roubados do Velho Testamento, deturpados, e foram feitos então e espalhados pelo mundo afora, e que hoje são cultuados, cultivados, e ninguém fala nada, ninguém mete o pau, ninguém critica. Então o diabo obviamente criou essa cultura de que a oferta é dinheiro, está enchendo o bolso de pastores e enriquecendo o bispo, especialmente o bispo Macedo. Ora, a oferta, minha amiga, meu amigo, se você olhar a oferta como dinheiro, então é melhor que você não dê nada. Fica com ele, porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro, Ele não precisa dele. O que Deus quer é a sua vida. O que Deus quer é a sua vida. Mas como nós podemos traduzir a sua vida no altar? Como nós podemos materializar a sua vida no altar? Como nós podemos materializar Deus nos dias de hoje? Porque nós estamos falando de alguém invisível, que é espírito. Então como você pode ver Deus? Como que você pode cultuar um Deus que é espírito, que você não vê, que você não toca, que você não sente? Como? Então Deus instituiu o altar e os sacrifícios. O altar representa Deus, o sacrifício representa o sacrificante. Entenderam? Sim ou não? Quando Abraão levou o filho dele para o monte Moriá e ia sacrificá-lo, o que era importante ali? Era o filho que estava sendo sacrificado ou a fé daquele que estava oferecendo o filho? O que era mais importante? O Isaac ou Abraão? Jesus fez uma pergunta aos fariseus religiosos hipócritas: o que é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? O que é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? O que é mais importante? Então, meus caros, a oferta é o que representa o ofertante. A oferta é o que representa o ofertante. O sacrifício é o que representa o sacrificante. O altar é o que representa Deus. Quando você coloca a sua vida no altar, isto é, quando você coloca o seu sacrifício no altar, é a sua vida, mas é sacrifício de fato, de verdade. Quando você coloca o seu sacrifício no altar, na realidade você está colocando a sua vida. Você está sendo Isaac no altar. Na realidade, representa Jesus. Quando Deus vê a sua vida no altar, Ele está vendo o que Jesus fez por você, porque você está fazendo pela fé no Filho dele, em Jesus,
o mesmo que ele fez. Você está fazendo o que Jesus fez. Jesus deu a vida dele no altar. Você está dando a sua vida no altar. Para quem? O altar é quem? Deus. Representa quem? Representa, não é Deus. A oferta representa, não é você. A oferta, a sua oferta representa você. A oferta, sua oferta representa você, não é você. Ela representa. Agora, se você se deixar levar pelo que o mundo diz, que aquilo ali é dinheiro, que você está dando dízimo, que poxa, 10%, que não sei, então é melhor que você não dê. Porque essa oferta não serve para Deus. Essa oferta é impura, suja. Porque ela representa a sua vida. A minha oferta, o que eu tenho dado para Deus, representa a minha vida. Representa a minha vida. E é claro, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mais eu dou, mais eu recebo. Não é porque eu mereço. Não recebo porque eu mereço. Não se trata de mérito, mas se trata de uma fé. Eu estou dando porque eu estou crendo, eu estou acreditando que ali está o meu Deus recebendo a minha vida. Deus, na sua palavra, é muito claro. No meu santo monte, o monte de Israel, que é o templo, que é o altar. Porque você sabe que o altar é um lugar alto, onde se faz o sacrifício, é o templo. Como que você pode entender por que que Deus exige esse sacrifício? Porque Ele quer o seu sacrifício? Simplesmente? Não. Não é isso. Ele quer que você conheça a si próprio. Que você saiba onde você está pisando. Se você realmente quer isso. Se é realmente isso que você está escolhendo. Se não é uma atitude impensada, emotiva, ou se é uma emoção, ou nada disso. Ele quer que você, com os pés no chão, ciente, venha fazer esse sacrifício, porque quando você faz o seu sacrifício, você está colocando toda a sua força, toda a sua vida, todo o seu ser, tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você tem ou que pretende ter. Então, você coloca no altar de um Deus invisível aquilo que representa a sua vida. Representa a sua vida. Então, quando você faz isso, então, quando você atende o sacrifício, aí sim, você é gerada nova criatura, você se torna filha ou filho de Deus. Amém? E aí, se você ler lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, João 1 e 12, você vai ler agora, você vai entender qual é o sentido do filho. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Quem? Até isso vocês têm medo de falar. Quem, pessoal? Mas a todos quantos o receberam, quer dizer, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber,
aos que creem no seu nome. Não creem de teoria, mas creem de verdade. De verdade. Creem de verdade. O que é que você tem sacrificado por Jesus? Qual é o sacrifício que você tem feito aqui no altar? Você quer saber de uma coisa? Tem muitos cristãos no nosso meio, e não só cristãos, mas até obreiras, obreiros, pastores, esposas de pastores, que seguem Jesus por conta da conveniência, porque não tem tanto sacrifício, não fazem sacrifício, e suas vidas não saem da mesma coisa, não desenvolvem, não crescem, não desenvolvem, ficam apagados na igreja. Entra ano, sai ano, a pessoa não muda de vida. Se você ler no meu blog, vários testemunhos que dizem: ah, bispo, olha, há 13 anos eu estou na igreja, poxa, agora que meus olhos abriram. Agora que meus olhos se abriram. E se você quiser ser realmente filho de Deus, se você quiser realmente ter a glória, o poder de ser chamado filho do Altíssimo, minha amiga, meu amigo, você tem que sacrificar a sua vida por inteiro. Você tem que colocar tudo no altar e dizer: meu Deus, a minha vida não é mais minha. Porque é isso que significa o sacrifício. Quando nós pegamos o nosso tudo e colocamos no altar, nós estamos dizendo assim: olha, eu não tenho mais vida, eu morri para esse mundo. Então, isso significa que você está sacrificando de fato e de verdade. Deixa eu falar para vocês como testemunho. Esther e eu, não criamos filhos, não geramos filhos para servirem a si mesmos, nem para nós. Normalmente os pais investem na educação dos filhos para garantir o futuro deles, não é assim? É ou não é? Eu não fiz isso. Não fiz questão deles estudarem. Fizeram apenas até o 2º grau. Não precisa fazer faculdade, não. Vocês vão servir a Deus. A faculdade vai ser o altar, o sacrifício. Poderiam estudar nas melhores escolas, universidades do mundo, e nós optamos por sacrificá-los para o meu Deus. Eu fiz isso. Você diga que eu sou maluco? E daí? Sou maluco e assumo. Acabou. Se você gosta, se eu não gosto, paciência. Mas é isso que eu creio. Nós cremos assim. E nós assumimos isso. Então, hoje, o que os nossos filhos produzem, duvido que muita gente escolada teria condições de fazê-lo. Porque o Espírito Santo usa para a glória do seu Santo Filho Jesus. Então eu estou mostrando para vocês o meu sacrifício. Estou provando para vocês. Provando. Fora tudo que está no meu nome já está definido oficialmente para a igreja. Já é da igreja. Não é mais meu. Se eu morrer hoje, meus filhos não recebem nada. Não recebem nada. Por conta da minha vida no sacrifício, no altar. Então, quando nós falamos em sacrifício, nós temos autoridade para falar sobre isso. Quando os pastores falam de sacrifício, eles têm autoridade para falar sobre isso, porque a vida deles também está no altar. Os filhos deles também seguem a mesma linha. Não investem no filho para estudar, mas investem no filho para servir a Deus. Quer dizer, o sacrifício não é só nosso,
mas também dos nossos filhos. Nós colocamos os nossos Isaques no altar. Se fazemos isso, tem que haver uma diferença entre nós e os outros. Essa aqui é a verdade. Seria injustiça da parte de Deus que nós investíssemos a nossa vida toda no altar e vivêssemos uma vida mesquinha ou uma vida medíocre, como muita gente tem vivido. Mas tem que haver uma diferença entre eu que sacrifico e eles. Tem que haver essa diferença. E essa diferença que eu quero não é a minha, não é para mim, é para você. Eu quero é para você. Porque se a glória do Pai são os seus filhos, a glória do pastor, a nossa glória, a glória dos homens de Deus, da Igreja Universal, é a bênção na sua vida, é a vida transformada de vocês. Mas nós não podemos fazer o sacrifício por você. Para você tomar posse dessa condição de filho de Deus, o sacrifício é pessoal. Ninguém pode fazer isso por você, é só você. Se você não fizer, você vai continuar da vida como está, não vai mudar nunca. Você entendeu? Então nós não olhamos o sacrifício como dinheiro, porque se você olhar o dinheiro como sacrifício, então a sua vida é o dinheiro. A sua vida é dinheiro. O seu Deus é mamon, é o dinheiro. Quando você coloca no altar o seu tudo, você está dizendo: meu Deus, eu vivo agora na tua dependência total. Se o Senhor é comigo, o Senhor tem que mostrar que é. Um dia eu fiz isso. Meu Deus, agora é tudo ou nada. Se o Senhor existe e é comigo, então eu vou arrebentar. Se o Senhor não existe, eu vou me enganar, eu vou me arrebentar. Das duas uma. Ou eu me arrebento ou eu arrebento. Das duas uma. Essa é a minha fé. Essa é a minha crença. Ou eu arrebento ou eu sou arrebentado. Ou tudo ou nada. Ou é ou não é. Essa é a minha fé. Então, você vir aqui na frente, chegar, dar a sua vida: eu aceito Jesus, receber a oração, ó Deus, toma essa vida, ó Espírito Santo, vem. E não acontece nada, você volta para casa, dia seguinte é a mesma ladainha, a mesma coisa, mesma vidinha medíocre. É porque você aqui não entregou nada. Você veio buscar uma oração. E você pensa que essa oração vai resolver o seu problema. E não vai mudar nada. Porque não é isso que muda. O que muda é a sua atitude em relação ao Deus vivo. Então o fato de Deus chegar e colocar a mão na sua cabeça, abençoar e tal, não necessariamente não vai abençoar a sua vida, se você não tomar a decisão de sacrificar. É tudo por tudo. E se você não sacrificou ainda, meu caro, faça isso enquanto é tempo. Porque se você quiser ter essa riqueza incalculável, essa majestade, esse direito de ser filho do Altíssimo, ser filho de sua majestade eterna, aleluia, é muito forte. Filho da majestade eterna, é isso que Deus me dá. E essa riqueza eu não posso deixar para você. Eu não posso dar para ninguém. Essa é minha. Eu não vou abrir mão dela para ninguém. E se você quiser, é o sacrifício. Amém?